Durante 3 anos, a historiadora e antropóloga Nímenon Pinheiro e o líder da comunidade negra rio-pretense Aristides dos Santos se encontravam todas as sextas-feiras para longas conversas, aqui mesmo, nesse mesmo lugar. Os encontros, em locais marcantes da vida de Aristides dos Santos, deram origem a 45 entrevistas, de 20 minutos a 2 horas cada uma, e um estreito laço de amizade. Com esse material em mãos, a pesquisadora deu início a uma outra jornada, desta vez solitária, a de transformar em escrita tudo aquilo que havia saído da boca do contador de histórias. O resultado de todo esse trabalho está no livro que Aristides e Nímenon assinam em conjunto. A obra levou 6 anos para ser concluída. Mais que a história de um cidadão, a obra retrata parte da trajetória do afrodescendente em Rio Preto e joga luz sobre uma realidade para a qual muita gente prefere deixar esquecida debaixo do tapete. Situações de superação, de luta pelas causas raciais e de amor ao próximo é o que você acompanha a partir de agora no documentário Aristides, Retalho de uma Raça. No decorrer dos encontros, cada fase da vida do personagem era como se fosse escrita em uma folha em branco. Entrevistas que a escritora prefere chamar de histórias de vida. Não era uma entrevista, né? Era uma história de vida, é diferente, né? A entrevista é isso que a gente está fazendo, você pergunta, eu respondo. No caso dele, eu não falava nada quase, só quando era uma questão ideológica. Então ele já tinha um plano. Aquela semana ele já começava a pensar em algo, né? Então ele me levava num lugar, a gente sentava lá, por exemplo, na Swift, a gente foi várias vezes, ficou lá aqueles banquinhos embaixo das árvores. Aristides dos Santos participou de todas as etapas do livro. Foi personagem vivo de uma época onde alguém sabia da dor, da discriminação e do preconceito. O Sr. Aristides participou de tudo nesse livro, tudo, tudo, tudo. Então o livro do Sr. Aristides, ele está eticamente corretíssimo. Porque é a primeira vez no Brasil e talvez até no exterior que um livro de antropologia tem como autor, né, uma pessoa da sabedoria oral, né, e está autor escrito. Então isso é uma coisa que eu devia para o Sr. Aristides. Todas essas experiências vividas por Aristides dos Santos, perceber o preconceito, a discriminação da população e das autoridades da cidade de Rio Preto, foram traumáticas. O preconceito era dissimulado, hipócrita, pois naquela época ninguém assumia esse apartheid rio-pretense. Com o Sr. Aristides a gente teve a prova que teve apartheid. Né? Aquelas 2 praças no centro, só tem 2 porque uma era para negro, outra era para branco. Né? E quando o Sr. Aristides estava na dos brancos, vinha a polícia, batia nas costas dele e falava: Aristides, você não acha melhor ir lá embaixo, que tá os seus amigos? Ele não concordava, mas no final ele acabava tendo que ir, porque era uma questão... Ele foi preso por conta desse ódio racial, né? Porque quando a população mais simples começa a frequentar lugares que ela não ia antes e que antes só ia uma elite, essa elite não gosta. Então o Sr. Aristides sofreu essa punição. Durante o processo de composição do livro, vários momentos da vida de Aristides dos Santos chamaram a atenção da escritora. Momentos de vida presenciado por Aristides ainda criança. Aquela do doce dentro do vidro, aquela é bem importante, né? Que ele sempre ia numa mercearia e ganhava um doce. O senhor dono punha a mão no vidro, tirava um doce e dava para ele. Um dia ele chegou lá e o dono não estava ali, estava lá no fundo. Aí ele mesmo enfiou a mão, só que ele não pegou um doce, ele pegou vários. E aí a mão não saía, ficou presa. Aí ele ficou desesperado. Aí o dono da mercearia chegou e falou: Aristides, solta, Aristides, solta. Aí ele falou que ele soltou e viu que aí a mão dele saiu. Simbolicamente, eu acho que ele reproduziu na vida um pouco isso. Porque ele não era uma pessoa ambiciosa, gananciosa, que queria ter coisas, não. Tanto é que tudo o que ele pedia de benefício não era para ele, era para a comunidade. Estar no meio da sociedade rio-pretense, para Aristides dos Santos, era uma forma de conquistar benefícios para a comunidade negra da cidade. Mas nem sempre os desejos de sucesso vinham acompanhados de glória. Ele achava que estar no meio deles era uma forma
de conseguir algum benefício para a comunidade afro-brasileira de Rio Preto, porque ele sofria no meio dessas pessoas, ele era humilhado, sabe? Eu presenciei, né? Tinha alguns que eram amigos mesmo dele, que valorizavam ele, minoria. A maioria batia nas costas dele, mas na hora de ir para o palanque para falar, não chamava ele. E aí ele ficava triste, porque ele percebia, né? Mas tinha muitos amigos, ele tinha muitos amigos nessa elite que realmente gostava dele. Histórias de vida que passam por gerações e acabam influenciados por Aristides dos Santos. O Sr. Aristides foi um negro assumido pela sua raça, muito dedicado, gostava de ser negro e ele lutava muito pela causa do negro. Até então, a gente discutia muito, porque eu falava para ele, Sr. Aristides, mas o senhor tem muitos amigos brancos? Claro, sim, claro que eu tenho amigos brancos. A gente tem que ter, não é igualdade? Eu falei, tá certo, Sr. Aristides. A gente brincava muito, conversava muito, foi um grande amigo meu. Ficou orgulho porque ele deixou uma marca, né? Desde quando ele começou, a gente sabe a dificuldade que foi. Ele tentou, através do carnaval, né? Você vê, ele teve uma escola de samba que ele foi um dos fundadores, que chamava Cruzeiro do Sul. Ele chegou a colocar essa escola de samba numa época muito difícil dentro do Automóvel Clube, que era uma coisa praticamente impossível, né? A observação crítica a todo momento. E essa observação crítica, eu não sei qual foi o momento que isso aconteceu na vida do Sr. Aristides, eu não sei em que lugar, mas isso marca a trajetória do Sr. Aristides. Tanto é que a professora Nímenon e ele vão escrever um livro e esta observação sobre a desigualdade entre brancos e negros aqui na sociedade rio-pretense, por exemplo, ele já começa a perceber no momento que eles vão solicitar financiamento ou apoio para a realização de festas dos carnavais, dos grupos de carnavais, e ele observava que os grupos brancos recebiam muito mais dinheiro e recebiam muito mais financiamento do que os grupos negros. Nosso interesse, né, da nossa sociedade aqui, não é, na verdade, a vida desses políticos, porque todo mundo sabe, é a vida do Senhor. O Senhor que é a pessoa mais importante para nós. Mas aí ele não conseguia entender bem o que ele era importante, né? No começo ele achava que a importância que ele tinha era dessa memória de uma elite rio-pretense. Quando ele foi candidato a vereador aqui em Rio Preto, e nós sentamos juntos para ver, ele falou, bom, família tal tem tantos votos, família tal tem tantos votos e tal. Ele foi somando. O total de votos que a gente somou e achava que ele fosse ter na eleição, foi um vexame. Pensávamos, por exemplo, pensamos em 90 votos, ele teve 15. Então, daí a gente tirou uma lição, que nem sempre a amizade está atrelada ao eleitor, ao voto. Através das amizades que ele fez ali no centro, ele sempre trabalhou ali e tudo. Então e esse orgulho ficou pra gente. E essa marca, né, que você está perguntando, que ficou também, que é toda a trajetória dele, né? Nunca teve nada assim que desabonasse e a gente seguiu por esse mesmo caminho. Em 1930, o mito da democracia racial era muito presente. Então, assim, o Sr. Aristides, naquela época, sem ter uma educação formal, né, que possibilitasse essa observação, mas ele naquela época já conseguia observar esta realidade, essas diferenças, essas desigualdades entre brancos e negros. E isso então foi uma lição que ele deixou, para mim no caso, né, que eu pude ver através de tudo isso daí, essa situação que ele vivia, que ele convivia e que ele lutou muito para colocar o negro em uma outra situação, uma outra escala de valores. Quer dizer, ele tinha uma disciplina, uma autodisciplina, para ele conseguir dar conta dessa missão dele, né? Então, eu acho que ele era muito inteligente, sabe? E ao mesmo tempo sutil. Ele conseguia, assim, passar por coisas terríveis, dor muito profundas, e sair dali fortalecido, e limpo e saudável. Na medida em que ele tem a luta pela igualdade racial como o seu maior motor, a relação dele com a nossa família é apenas uma parte, porque dentro do Conselho Afro também ele vai desempenhar uma função
muito importante, ou seja, a de unir o grupo, a de dar respeito à nossa instituição, a de legitimar as nossas ações, porque na medida em que nós trabalhamos a respeito da desigualdade racial, num país que vivia até então sob o mito da democracia racial, a presença do seu Aristides abreviava muitos diálogos que não eram desnecessários, porque a presença dele dizia, não, se o seu Aristides está, né, envolvido nesse projeto, nós temos que apoiar. Então isso era ótimo. Em vida, o seu Aristides dos Santos recebeu muitas homenagens, entre elas essa praça pública que fica aqui no bairro Caique, em São José do Rio Preto. O seu Aristides teve esse privilégio de ter em vida sido homenageado muitas vezes. Então ele gostava muito disso, ele tinha vários troféus na casa dele, né? Então acho que o trabalho dele não é que foi reconhecido, mas ele teve homenagens, né? Porque só vai ser reconhecido mesmo quando não tiver mais diferença social. Eu tenho orgulho, embora ele tenha sido assim, não tenha tido o reconhecimento que ele merecia, entendeu? Muito criticado muitas vezes, mas eu tenho orgulho de tudo que ele fez. Ele se orgulhava demais da raça dele, sempre falava isso, que tinha o maior orgulho de ser negro e participava. Quando via qualquer reportagem ou algo assim que alguém tivesse sofrido um preconceito, ficava nervoso, já queria ir participar, queria saber quem era, caso se a pessoa fosse daqui. São José do Rio Preto é uma cidade que a gente teve a oportunidade de conviver com certas pessoas. E é tudo imediatista, é toma lá, dá cá. O que o Aristides deu para eles? Eu, na minha pouca visão das coisas aí, uma coisa que meu pai deu muito para as pessoas da cidade foi problemas. Porque ele queria ingressar o negro na sociedade e a sociedade marginalizava, mesmo dando tudo isso que ele recebeu. Talvez ele tenha ficado assim, para ele deve ter ficado faltando alguma coisa, né, para ele terminar, né? Ele morreu com 99 anos, quer dizer, ele viveu, né, uma vida muito longa, e isso, as homenagens que ele recebeu, tudo que passou, né, na vida dele, através dos livros, ele escreveu 3 livros, né? Quer dizer, então, sem ter assim um grau de escolaridade muito alto, mas ele, com a ajuda de professores, de pessoas que apoiaram ele, conseguiu levar. Então eu acho que ele cumpriu o papel dele, né? A gente foi em muitos lugares que ele foi homenageado, né? Então acho que ele era uma pessoa feliz, apesar de toda a diversidade, porque ele se sobrepôs a toda essa dor. Ele foi muito homenageado. Talvez isso é que tenha magoado muitas pessoas. Que ele foi embora, mas ele não foi totalmente, porque o trabalho dele foi tão importante que a gente continua lutando na esteira do seu Aristides, ele continua fazendo e convertendo pessoas à causa afro-brasileira, que é o teu caso. Em Retalhos de uma Raça, vamos mostrar fatos da sociedade brasileira que nós julgamos conhecer a fundo, mas o que nós sabemos está escrito apenas nas entrelinhas. A importância de Aristides para a história de Rio Preto se deve a essa relação de cordialidade verdadeira que Aristides insistia em discutir e estabelecer propostas para uma mudança social benéfica para a comunidade negra por meio do Conselho Afro-Brasileiro. O seu Aristides, ele é importante, primeiro porque, como ele tinha a ideia de que era necessário superar as diferenças, as desigualdades entre brancos e negros, isso era levado, né, em todo lugar que ele ia. Uma das contribuições do Sr. Aristides para o Conselho Afro e para a cultura afro-brasileira é essa luz que ele tem de querer que nós façamos parte desse grupo para superar desigualdades e para a afirmação da cultura afro-brasileira. A Galeria Aristides dos Santos ela foi inaugurada em 2014, aqui em Rio Preto. O local é destinado à exposição de fotos de personalidades riopretenses que fizeram história na luta contra o racismo. A galeria, de acordo com o projeto, tem caráter permanente e foi instalada aqui na Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça
e etnia. Fotos de personalidades são acrescentadas à galeria sempre no dia 25 de março, mediante a realização de uma solenidade realizada pela Secretaria. A indicação dos homenageados fica a cargo do Conselho Afro de Rio Preto. Esse projeto, além de homenagear personalidades que contribuíram na luta contra o racismo, a galeria servirá também para resgatar a memória e a importância de lutar contra o preconceito racial. Meu pai era uma pessoa assim, sempre presente nas horas de necessidade. Quando não tinha esse problema, a gente vivia cada um praticamente no seu mundo. Eu, nos primeiros momentos, estudando e trabalhando. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. E ele correndo atrás desses problemas aí que ele gostava sempre de resolver. Qual seja o de inserir o negro na comunidade, quer estudando, quer trabalhando, enfim, tudo que ele pudesse fazer para que o negro pudesse se inserir na sociedade, ele fazia. Então era uma pessoa bastante presente e não deixava de ajudar as pessoas dentro das possibilidades. O Sr. Aristides nunca estava satisfeito com o que ele fez. Sempre ele queria fazer mais. Só que, assim, acho que esse livro aqui, o dia que eu entreguei para ele, ele morreu 8 dias depois. Parece que ele teve assim uma calma interior, falando tipo, agora eu tenho tudo aí, registrado, escrito, então eu posso descansar. Ele era assim, sempre passou pra gente que a gente deveria conviver com as pessoas, né? De qualquer nível, tratá-las sempre da mesma forma. E uma coisa que ele sempre pregou muito foi a honestidade, né? Que ele sempre batalhou, começou do nada, trabalhando na engraxataria, como você viu, tinha engraxataria, fez um grande círculo de amizade na cidade. Nós tínhamos muito orgulho dele até hoje, nós somos cumprimentados por tudo que ele fez, entendeu? As pessoas procuram, elogiam muito ele, é um orgulho pra gente tudo isso, né? O orgulho da gente é muito grande, porque viu que, apesar de ser assim uma situação difícil, né, do negro dentro de São José do Rio Preto, dentro do estado, dentro do Brasil, para nós é um motivo de grande satisfação, de orgulho até, porque você olha num determinado ponto, você vê uma homenagem ao Aristides, você vê uma outra homenagem a ele. Só que essa homenagem eu percebi, não sei se eu estaria errado, que foi uma homenagem centralizada, só para ele. A comunidade negra não teve essa homenagem. Tanto que, às vezes, quando ia ser alguma festividade, era ele e mais um ou outro só que comparecia. Os demais não iam, porque não se sentiam inseridos dentro dessa causa. Ele passou, assim, que ele pregava sempre, é você poder andar na rua, de cabeça erguida, cumprimentar todas as pessoas e não fazer inimigos, né? Acho que foi essa a marca que ficou dele. Vem um cidadão, um homem que lutou muito por uma causa, né, que ele tinha plena e total consciência disso, porque apesar de ser semi-analfabeto, mas ele lia, meditava sobre aquilo que ele lia e tirava dali as suas conclusões para enfrentar esse dia a dia. Eu acho que o Sr. Aristides estava querendo descansar, que ele já tinha... Ele estava sentindo que, com o livro, ele tinha completado uma missão aqui. Porque, da parte de atuação concreta, assim, de luta, de batalha, ele já tinha feito bastante. Mas faltava uma memória, onde ele pudesse contar dessas lutas dele. Assim, o livro veio completar e ele pôde, então, enfim, descansar aí com a mãe dele, que era a pessoa que ele mais amou na vida. Mesmo após sua morte, seu legado e as lembranças permaneceram juntos daqueles que fizeram parte da história de Aristides dos Santos e acompanharam a trajetória de vida de um dos nomes mais importantes para a cultura afro-riopretense. O Sr. Aristides ele gostava muito de mim, um amor tão assim profundo que ele tinha como se fosse uma filha dele. E eu como um pai para mim também.
E eu confiava muito no Sr. Aristides. Até então, teve uma época que mudou a direção do conselho e eles queriam que trocasse eu do conselho. Ele disse, não, se vocês for trocar ela, ela sai por uma porta, eu saio por outra porta. Então isso marcou muito em mim, mas muito mesmo. Quando você me convidou para falar sobre o Sr. Aristides, eu fiquei pensando no que eu poderia dizer sobre ele, né? Assim, E aí eu me lembrei de uma passagem que eu não havia dado atenção. Quando o Sr. Aristides foi lá em casa, na nossa casa, pela primeira vez, depois que ele havia visitado uma exposição de artes da minha mãe e tudo mais, eu lembro como se fosse hoje. Então era um dia claro, eu estava chegando de algum compromisso, e aí eu estou chegando em casa, o Sr. Aristides está saindo. E aí nós dois nos encontramos. Quando há esse encontro, o Sr. Aristides olha firmemente no meu olho, eu nunca tinha visto falar no Sr. Aristides, ele olha firmemente no meu olho e ele diz apenas isso: você é um homem importante. A minha convivência com o Sr. Aristides era mais limitada à luta racial, que era a vida dele, e esse encontro, que me marcou profundamente, né? Você é um homem importante. E ele não me conhecia, eu não o conhecia, e com aquele olhar, com aquele jeito, com aquela altivez, você é um homem importante. Um ser humano assim, eu não sei explicar. Ele se dedicou demais para a raça dele, que para ele era tudo, e a família, né? Então era um ser humano que ficou, que não podia, embora ele tenha ido embora com quase 100 anos, eu acho que ele tinha que ter ficado muito mais ainda perto da gente, porque ele estava lúcido, né? Tava assim, sabendo tudo que ele queria, que ele falava, entendeu? E a saudade? Nem dá muita saudade dele. Quando eu falo nele, eu fico emocionada, porque eu larguei tudo para vir cuidar dele, morar com ele. A marca que ficou mesmo é a gente viver de uma forma honesta, não precisar de muita ostentação, de luxo, essa coisa, isso aí. Então ele sempre pregava isso, né? Que isso era uma bobagem, que a gente tem que viver, como eu te falei, conseguir andar, conseguir sair daqui de casa, voltar, colocar a cabeça no travesseiro para dormir de uma forma tranquila, sem precisar de muita ostentação, vamos dizer assim. Então essa foi a marca, a honestidade, né? Ser humano, um homem que nasceu, cresceu, viveu para servir aos outros. Durante a vida dele, parece-me que ele aprendeu que aquilo que ele fazia para os outros era para ele. Então ele se dedicava cada vez mais e não é que se esquecia, mas ele deixava Aristides, de lado para poder ajudar as outras pessoas. Ele tinha uma coisa que ele mesmo sabia, ele falava que a vida era uma ilusão. Que a vida era igual um pau de sebo com uma nota falsa na ponta. Então você sobe, você luta para subir, escorrega, e quando você chega lá, não é, o prêmio seu foi subir, e não a nota, porque ela era falsa. A saudade fica, né? A gente lembra muito das coisas dele, tudo, né? E do futebol, que ele era fanático, hoje, por exemplo, tem, né? Era corintiano doente, né? Então, isso aí fica muito. Mas a gente também tem que conviver com isso e saber que isso não tem volta, né? Saber que é a lei da vida. A lei da vida, todos nós vamos chegar a uma hora que nós vamos ter que partir também, como ele foi, né? Ele era uma pessoa muito ativa, ele não ficava parado. Gostava muito de ler. Ele chegava aqui, se você não tinha assunto para ele, como sempre tinha assunto, mas às vezes que não tinha, já pegava um livro, já começava a ler, já começava a ver e comentava comigo. Olha, né, assim, seu tio, nossa, mas onde está esse livro, seu tio? Mas está aqui, você não vê? Você não vê nada, você não lê? Tá bom, senhor Aristides, eu vou passar a ler. A figura, né, a pessoa do Sr. Aristides conseguia cativar pessoas que ainda que não tivesse um olhar mais atento ou mais crítico no que diz respeito à desigualdade racial, o Sr. Aristides conseguia cativar essas pessoas para um olhar mais generoso sobre essa questão. A presença do Sr. Aristides confirmava, legitimava muita coisa. Sr. Aristides, uma alma livre e comprometida com os interesses da classe trabalhadora. Esse é o Sr. Aristides, o povo que constrói o Brasil e que está no anonimato.
Eu vou terminar então falando tanto que eu amo o Sr. Aristides e que o Sr. Aristides para mim nunca vai morrer, está dentro de mim e me acompanha em todo o meu trabalho e eu sinto a força dele me fortalecendo e fortalecendo as pessoas com as quais eu convivo. Eu agradeço muito na vida de ter conhecido o Sr. Aristides. Gratidão. Aristides, revivendo memórias do seu passado, conta muitas tristezas do seu povo escravizado. Ninguém gostava de negro naquele tempo de então, ainda era tratado como foi na escravidão. Aristides, o bom negro, já nasceu independente, não tinha medo de nada, sempre foi irreverente. Quando ele aqui chegou, somente 8 anos tinha e tão pequeno sabia o que melhor lhe convinha. Um menino como poucos, muito cheio de emoção, gostava de ajudar, abrir o seu coração. Quando ainda criança, nunca teve alegria, ser tratado como gente é o que ele mais queria. Que todos nós pertencemos a uma só raça humana e quem pensa diferente, esteja certo, se engana. Criança só tem bondade e um grande coração. Adulto é o que tratava só com discriminação. Nenhuma vez o deixaram a bandeira hastear, só os brancos podiam a tarefa executar. Aristides, quando vê uma bandeira hasteada, revive na sua alma antiga mágoa passada. Numa sexta-feira santa, na hora da procissão, lá estava Aristides a rezar com devoção. Aristides não conta, mas no peito sente dor, porque não acompanhou a procissão do Senhor. Aristides deixa a escola e, ao longo do seu caminho, aprende tudo o que sabe, podemos dizer, sozinho. Aristides batalhou a muitos patrões servindo e sempre aprendia algo, seu futuro construindo. E a meta de Aristides foi defender com ardor igualdade social, independente da cor. Só a cor da pele muda, sendo igual a emoção. De negro como de branco, bate igual o coração. Do movimento afro é também fundador. Procura mostrar a todos que o negro tem valor. Continua batalhando por total libertação de todo negro que vive nesta imensa nação. Mostra a todo branco e a todos de sua cor que raça é uma só, cada um tem seu valor. Nessa complexidade de encontros e desencontros, enquanto gente simples, humilde e trabalhador como seu Aristides, que alto dos seus 99 anos carregou uma sabedoria invejável e inquestionável. Seguir os seus passos é percorrer um longo caminho, é buscar no passado o romantismo de uma cidade elegante e nostálgica, é perceber no presente que muito há o que se viver e aprender, enquanto a voz de Aristides dos Santos ecoar nos 4 cantos de São José do Rio Preto. Para o homem defender uma causa, não precisa ser formado, mas sim sentir as suas necessidades.